Olha, nós vamos falar agora a respeito do caso o Centro Educacional Masculino. Foram registradas fugas lá no Centro Educacional Masculino e o centro começou a trabalhar em localizar os jovens, os adolescentes que estavam cumprindo lá as medidas socioeducativas. E nós vamos ver com Solange Souza. Solange Souza já está aqui ao vivo e fala com a gente a respeito desta situação. Solange Souza, lá do Centro Educacional Masculino. Houve fuga. E aí, quantas pessoas foram recuperadas, Solange? Joelson, nós falamos ao vivo aqui do Centro Educacional Masculino e esse centro de ressocialização de menores infratores tem enfrentado muitos problemas nos últimos meses. No dia 11 de novembro, Joelson, 12 menores infratores conseguiram fugir aqui do SEM. Eles utilizaram aquela velha técnica chamada Tereza, fizeram os lençóis, utilizaram os lençóis, serraram algumas grades e conseguiram fugir. Desses 12 menores infratores que conseguiram fugir, 2 foram recapturados. E o trabalho aqui no SEM continua. Agora há pouco, Joelson, terminou uma reunião muito importante lá na sede da SASC e foram definidas ações que devem amenizar os problemas. Entre as mudanças que devem ocorrer a partir de agora é que a coordenação dos espaços de ressocialização aqui no Piauí, toda a coordenação vai se concentrar aqui no Centro Educacional Masculino e o prédio do SEM, que tem grandes problemas de infraestrutura, deve ser reformado. O processo de licitação deve ser concluído em no máximo 30 dias. A gente conversa a partir de agora com o capitão Anselmo Portela. Capitão, boa tarde. E essa é uma boa notícia porque a reforma é fundamental para garantir mais segurança e conforto para esses menores. Boa tarde. Boa tarde, Joelson, a todos que nos assistem. Com certeza, né? São ótimas notícias que recebemos. O secretário esteve reunido conosco durante toda a manhã, muito preocupado com esse problema que nós tivemos no final da semana passada, né? Há de lembrar que nós passamos 8 meses praticamente sem nenhum problema e são 2 problemas básicos que nós temos, né? Que é a superlotação, que o espaço hoje, que é para 60, infelizmente nós temos 155, e também a questão da estrutura, né? A estrutura antiga e que há muito tempo já havia essa necessidade. Graças a Deus, em setembro, o governador já autorizou o início dessa obra e por problemas mesmo de ser uma obra pública e o processo licitatório, o diretor financeiro nos garantiu que na próxima segunda-feira já estará sendo publicado. Esses 12 que fugiram, 2 já foram recapturados, os demais nós já temos, em conjunto com a Polícia Militar, informações de mais ou menos onde possam estar e acreditamos que até o final da semana sejam até recapturados, né? Capitão, como é que eles conseguiram fugir sem chamar a atenção da segurança aqui do centro? Infelizmente a estrutura ela não nos ajuda ainda, né? São grades que não têm a devida resistência, muros ainda com altura que também não deveriam ter, né? E a quantidade de educadores, né, que era um problema já antigo. Então foi um dos pontos, inclusive, que o secretário hoje, Henrique Ribeiro, nos fortaleceu, trazendo inclusive toda a estrutura da diretoria de unidade socioeducativa para o SEM, aqui é onde agora vai funcionar. Buscaremos ajuda na parte da Polícia Militar, se vamos conseguir ou não a questão do policiamento. E a questão dos educadores sociais, que há bem pouco tempo era um grande problema aqui do centro? É um problema muito antigo, né? Eles também querem a questão do reconhecimento da carreira deles, existe uma insatisfação do ponto de vista da carreira, mas que o secretário também está buscando essa solução. Mas enquanto isso, nós vamos nos sacrificar inclusive em outras unidades para que toda a concentração de esforço seja voltada aqui para o SEM. Então, a partir de hoje, aqui no SEM funcionará a diretoria, né, da unidade com toda a estrutura que a envolve. Muito obrigada, capitão, pela sua participação ao vivo no programa Jornal do Piauí de hoje. Voltamos ao estúdio. Joelson.